Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 23. Capítulo 245. Por mais irritado ou irracional que o quarto Raikage estivesse, ele sabia que a Konoha de hoje não era a mesma Konoha de alguns anos atrás. Komogakuri não tinha mais condições de ameaçar Konoha. Agora é Konoha que os ameaça e eles, Komogakuri, não têm como revidar. Isso foi o que mais irritou o quarto Raikage. Quando foi que Komogakuri sofreu tanto? Quando Sarutobi Hiruzen estava no poder, enfrentando a ameaça e a opressão de Komogakuri, ele não ousou fazer nada. Ele entregou obedientemente o corpo de Itachi. Embora isso não estivesse de acordo com o objetivo original, pelo menos Komogakuri conseguiu alguma coisa. Mas e agora? Tsunade, a quinta Hokage, não fez nenhum favor a Komogakuri. Ela não só pediu indenização, como também solicitou a cessão de terras. Isso era inaceitável para ele. Mabui, volte para Konoha e diga que a compensação está boa, mas o valor depende de nós. E quanto à terra? Raikage destruiu uma parede próxima com um único soco. A terra do relâmpago não será dividida. Diga ao Hokage que não há negociação sobre este assunto. Certo, Lord Raikage. Mabui assentiu com a cabeça e imediatamente desceu para fazer as coisas. O quarto Raikage ficou sozinho, parado no mesmo lugar. Quanto mais pensava nisso, mais irritado ficava. Ele simplesmente saiu correndo por Komogakuri. Parecia que essa era a única maneira de extravasar a raiva que carregava no coração. Terra da Água. Kerigakuri. Dentro do escritório de Mizukage. Lord Mizukage tem grande perspicácia. Felizmente, desta vez não participamos dos planos dos outros 3 países. Caso contrário, teria sido um desastre. No escritório, Aoishou jurou que eram os guardas do Mizukage, pareciam felizes naquele momento. Inicialmente, eles se recusaram a cooperar com as outras 3 aldeias para lidar com Ryozuki devido à sua fraca força. Mas agora parecia que eles tinham feito a escolha certa. A julgar pelas informações que obtiveram, incluindo as do poderoso Komogakuri, as 3 aldeias sofreram pesadas perdas nesta operação. Os espiões que eles designaram para essas 3 aldeias também receberam notícias. O Raikage de Komogakuri destruiu o escritório e continuava correndo pela vila. Ele rugia de vez em quando. Ouviu-se também o Tsuchikage de Wagakuri gritando, acompanhado pelo som de coisas se quebrando. Era visível que o velho Ono aqui também estava com pressa. Por outro lado, Tsunagakuri estava relativamente calma, sem grandes movimentações. Mas Tsunagakuri era mais fraca. A situação deles definitivamente não era melhor do que a das 2 aldeias anteriores. Na verdade, o motivo pelo qual Tsunagakuri estava tão silenciosa era porque eles eram muito fracos. O único guerreiro de nível Kage na vila foi sacrificado. Além disso, Konoha não pediu à Terra do Vento que cedesse terras, mas apenas solicitou uma compensação. Por isso, eles não estavam tão zangados quanto os moradores das outras 2 aldeias. Quanto ao motivo pelo qual Tsunade não pediu ao País do Vento que cedesse seu território, a Terra do Vento é um grande deserto. Por que eles precisam dessa terra? Então, eles só pediram dinheiro e ouro a Tsunagakuri, nem mesmo os requisitos materiais. Afinal, todos sabem que há escassez de suprimentos na Terra do Vento. Até mesmo seus itens de primeira necessidade são comprados em outros países. O que a Terra do Vento mais possui é ouro. Como o Kazekage de Tsunagakuri é bom em liberação magnética, ele pode usar essa técnica para encontrar minas de ouro subterrâneas no deserto. Até mesmo o trabalho de refinamento é feito exclusivamente pelo Kazekage. Portanto, há muito ouro acumulado no armazém de Tsunagakuri. Eles também dependem desse ouro para manter o funcionamento normal da aldeia. E agora Konoha ficará com quase 95% do ouro deles. Tsunagakuri não quer pagar tanto dinheiro. Afinal, o quarto Kazekage se foi. Isso significa que se quiserem extrair ouro no futuro, terão que depender de mão de obra. É impossível para o futuro Kazekage lidar com tudo sozinho como no passado. Mesmo que a força de Ryozuki não seja tão exagerada quanto se diz, ela está pelo menos muito além do nível de um Kage. Terumimei não estava tão feliz quanto Aoishou jurou, mas sim angustiada. A força de Konoha supera em muito a das outras 4 vilas. Não sei se eles se contentarão com o pequeno território do País do Fogo no futuro. E se quiserem ocupar mais terras? Era exatamente isso que preocupava Terumimei. Caso Konoha decida iniciar uma guerra no futuro, as 4 grandes vilas realmente terão a capacidade de detê-la naquele momento? Agora, Ryozuki possui uma força assustadora. E quanto ao futuro? Ryozuki tem apenas 12 anos este ano. Após 4 ou 5 anos, eles terão a capacidade de resistir à hegemonia de Konoha? Shou jurou, por favor, escreva uma carta ao Hokage de Konoha em meu nome. Diga que Kerigakuri pretende formar uma aliança com Konoha. De agora em diante, Kerigakuri e Konoha serão aliados eternos. A propósito, se Konoha concordar em formar uma aliança conosco, lembrem-se de preparar um presente generoso. Eu mesmo enviarei a Konoha. Terumime instruiu Shou jurou que estava ao lado. Ah? Lord Mizukage, vamos formar uma aliança com Konoha? Mas, será que eles vão concordar? Shou jurou achava que Konoha provavelmente não tinha Kerigakuri em alta conta. Afinal, Konoha está muito forte agora. E quanto a Kerigakuri? Tendo acabado de pôr fim à tirania do quarto Mizukage, eles agora se encontram em seu momento de maior fragilidade. Se eles quiserem formar uma aliança com Konoha agora, será que Konoha se importará? Shou jurou estava muito cético. Teremos que experimentar de qualquer maneira, disse Terumimei. Ok. Shou jurou assentiu com a cabeça.
Ele decidiu que se a carta de resposta de Konoha estivesse redigida de forma muito inadequada, não a mostraria a Terumi-mei, para evitar que ela ficasse zangada. À noite, Kakashi voltou para casa. Ele foi sozinho até a cozinha para preparar algo para comer e resolveu o problema do jantar. Então ele veio até o quintal, sentou-se e ficou olhando fixamente para uma estaca de madeira no chão. Era a estaca de madeira que ele usava para praticar esgrima quando era jovem. Estava cheio de buracos e não podia ser usado há muito tempo. Mas Kakashi nunca se desfez dele. Todos os dias, quando ele volta para casa, fica sentado aqui por um tempo. Ele olha para a estaca de madeira e se lembra da cena de sua infância. Ele pensou em como seu pai lhe havia ensinado esgrima quando ainda era vivo. Pai, como o senhor está na terra pura, murmurou Kakashi para si mesmo. Neste momento, o que estava ao seu redor parecia estar embaçado, mas logo voltou ao normal. Kakashi, perdido em seus pensamentos, não percebeu isso. Neste momento, uma figura apareceu diante de Kakashi. A figura vestia um corta-vento com uma nuvem vermelha sobre um fundo preto e uma máscara. Era Ryozuki, que estava se passando por Mema. O motivo de ele ter aparecido ali naquele momento não era, obviamente, para falar com Kakashi. É para o Mangekyou do olho esquerdo dele. Ryozuki murmurou para si mesmo. Kakashi, esse Kamui não te serve para nada. Ele até te atrapalha. Então, por que você simplesmente não me dá? Kakashi, à sua frente, parecia não conseguir vê-lo, nem ouvir sua voz. Na verdade, naquele momento, Kakashi havia caído em um genjutsu. Imediatamente, Ryozuki estendeu a mão e puxou a bandana da testa de Kakashi, revelando o Sharingan em seu olho esquerdo. Este Sharingan parecia ser um Sharingan de 3 tomoes, mas na verdade era um Mangekyou. É que Kakashi nunca pensou nisso, como se Sasuke tivesse realmente aberto os olhos na noite do genocídio, embora fosse apenas um único gancho de Jade. Mas, durante vários anos, ele não sabia que havia aberto os olhos e pensava que não havia despertado o Sharingan. A situação de Kakashi era a mesma que a de Sasuke naquela época. Por desconhecer isso, ele nunca usou a habilidade Mangekyou desse olho. Saques. Ryozuki tocou levemente o olho esquerdo de Kakashi com um dedo. Neste exato momento, parte da energia dos pupilos fluiu pelo corpo de Ryozuki através de seus dedos. A técnica de exploração ocular em seu olho esquerdo, na verdade, explora a essência do poder ocular do olho. Em seguida, essa capacidade ocular é utilizada para dominar a técnica de reflexo ocular. Anteriormente, Ryozuki havia absorvido todo o poder ocular do Mangekyou de Shizui, causando sua destruição. Mas desta vez, Ryozuki não foi tão minucioso na pilhagem. Após ter absorvido a maior parte do poder dos pupilos de Kakashi e confirmado que o Kamui havia sido saqueado por ele, Kakashi não continuou a saquear o restante do poder dos pupilos. Na verdade, restava muito pouco potencial ocular, apenas cerca de 1/10. Foi o suficiente para manter o Sharingan de 3 tomoes. Mas a possibilidade de Kakashi obter o Mangekyou havia desaparecido completamente. E, como a técnica ocular do Mangekyou já havia sido despertada, mesmo que esse olho recebesse uma enorme quantidade de poder ocular, ele não retornaria ao estado de Mangekyou. É impossível que a técnica ocular perdida volte a funcionar. É ainda mais impossível despertar uma nova técnica ocular. Após saquear Kamui com sucesso, Ryozuki colocou novamente a bandana de Kakashi sobre o olho e desapareceu instantaneamente. Após algum tempo, Kakashi saiu de seu transe. Ele sentiu tonturas e seu olho esquerdo coçou. Que estranho, será que é porque estou cansado? Pensou Kakashi, desconfiado. Neste momento, Kakashi descobriu algo de repente. O que está acontecendo? Meu chakra. Kakashi tinha uma expressão de surpresa no rosto. A reserva de chakra do próprio Kakashi é, na verdade, bastante grande. Como ninja do clã Ataque, você deve ter mais chakra do que ninjas civis comuns. Mas devido ao Sharingan em seu olho esquerdo, a quantidade de chakra no corpo de Kakashi sempre foi inferior até mesmo à de um Jounin civil comum. Se ele usasse ao menos um pouco de ninjutsu, ficaria seriamente sem chakra. Então, ele só podia quebrar a cabeça para pensar em uma maneira de derrotar seu oponente e ao mesmo tempo economizar chakra. E agora a taxa de consumo de seu chakra havia se tornado 10 vezes menor do que antes. Kakashi observou enquanto o chakra em seu corpo aumentava em vez de diminuir. Nos últimos anos, a quantidade de chakra em seu corpo mal havia atingido o nível de Jounin, o que se devia ao seu próprio esforço. Caso contrário, o chakra que ele conseguia mobilizar poderia ter atingido apenas o nível de um Chunin comum. Mas agora, o chakra em seu corpo estava aumentando aos poucos, e a velocidade desse aumento não era lenta. Em breve, essa quantidade de chakra ultrapassaria a de um Jounin normal. Estava até mesmo se aproximando do nível de um Jounin de elite. Kakashi piscou e ficou um pouco cético. Seu chakra. Por que aumentou tanto de repente? Será que a demanda por chakra do seu Sharingan diminuiu repentinamente? O que exatamente está acontecendo? Mas por mais que Kakashi pensasse nisso, ele ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Não tenho escolha. Kakashi só consegue ver qual o limite que seu chakra pode atingir com a taxa atual de perda? Após algumas horas, Kakashi descobriu que o chakra em seu corpo havia parado de crescer. Em comparação com o período anterior, seu nível total de chakra aumentou cerca de 8 vezes. Ou seja, agora ele pode usar o Haikiri 32 vezes por dia, em vez das apenas 4 vezes que podia usar antes. Kakashi sentiu esse chakra em seu corpo e ficou tão comovido que quase chorou. Há quantos anos ele não experimenta essa sensação de ter 100% dos chakras? Na verdade, Kakashi, que se tornou um Jounin ainda jovem, tem potencial para ser mais do que um Jounin de elite. Para ele, o nível Kage é alcançável. Assim como seu pai, Ataque Sakumo, alcançar o ápice do nível Kage é seu objetivo. Mas, devido ao fardo do Sharingan no olho esquerdo, as coisas mudaram.
Chegou a um ponto em que Kakashi não se atrevia a praticar como antes, pois consumiria muita energia, o que faria com que a velocidade de recuperação de seu chakra não acompanhasse a velocidade de consumo do Sharingan. Nesse momento ele poderia morrer. Depois disso, Kakashi ficou preguiçoso. Não que ele quisesse ser preguiçoso. Seu corpo simplesmente não permitia que ele fosse ativo. Capítulo 246. Agora, sem o Sharingan, o chakra de Kakashi não era consumido constantemente. Assim, Kakashi finalmente recuperou completamente a quantidade de chakra que deveria ter nessa idade. Sua reserva de chakra aumentou drasticamente, chegando a 8 vezes a reserva de chakra de um Jounin normal. Embora ainda não tivesse atingido o nível Kage, estava muito perto. Essa também foi a razão pela qual o treinamento de Kakashi não rendeu muitos resultados nesses anos. Se ele começar a treinar novamente, o limite máximo do seu chakra aumentará. Mesmo depois de tantos anos de sua vida terem sido desperdiçados, ele não terá problema algum em alcançar o nível Kage. Afinal, Kakashi está apenas na casa dos 20 anos e ainda tem uma chance. Embora não soubesse o que iria acontecer, não tinha dúvida de que aquilo era bom para ele. Em frente ao espelho do banheiro, Kakashi observou o Sharingan em seu olho esquerdo e não encontrou nada de anormal. Kakashi murmurou: que estranho, será mesmo a bênção do espírito do meu pai? Ele não conseguia acreditar em uma coisa tão absurda. Mas por mais que verificasse, não encontrou nenhuma alteração no Sharingan. Por fim, Kakashi não teve outra opção senão desistir da ideia de investigar a verdade. Kakashi aprendeu a fingir estar confuso devido ao seu estilo de vida precário nos últimos anos. Como ele não consegue descobrir, simplesmente não vai pensar nisso. De qualquer forma, ele não vê nenhuma desvantagem por enquanto. Em seguida, devo começar a treinar novamente? Kakashi olhou para si mesmo no espelho. Ele não tinha certeza se ainda conseguiria ser tão apaixonado por treinar como era quando jovem. Afinal, ele já havia se acostumado a uma vida preguiçosa. Kakashi disse de bom grado: posso tentar e de fato estou um pouco fraco. Kakashi estava prestes a retomar seu treinamento. Por outro lado, Ryozuki, que já havia retornado para casa, também estava experimentando sua técnica de pupila recém-adquirida. Kamui. O espaço à sua frente se distorceu. Então, um sabonete desapareceu da bancada. O consumo de energia da lâmpada não é alto. Não há problema em usá-la cerca de 100 vezes por dia. Ryozuki sentiu o consumo de sua energia ocular e descobriu que faltava apenas cerca de 1%. Isso significa que Ryozuki pode usar essa técnica de pupila Kamui à vontade. Mas isso não significa que Kamui consuma pouca energia dos olhos. Na verdade, o problema é que o poder de persuasão de Ryozuki é muito grande. Com a ajuda do Mangekyou Sharingan Eterno, além de vários bônus de poder ocular, Ryozuki sentiu que o consumo de seu poder ocular era mínimo. Na verdade, Kamui consome muito mais energia ocular do que Tsukuyomi e Amaterasu, pelo menos o dobro. A propósito, eu deveria conseguir me teletransportar com o Kamui, certo? Pensou Ryozuki. Ele usou o Kamui novamente, mas desta vez Ryozuki não teletransportou outros objetos, e sim a si mesmo para a dimensão do Kamui. Svi. Ryozuki desapareceu do banheiro e reapareceu em um local pouco iluminado. Os arredores eram escuros e havia enormes pilares de pedra sob seus pés. Essas colunas de pedra estavam por toda parte, o que fazia com que toda a dimensão Kamui lhe causasse uma sensação extremamente deprimente. Será que Obito gosta desse estilo? Pensou Ryozuki. Mas considerando que o Mangekyou de Obito despertou quando Rin foi morta por Kakashi, isso fazia sentido. Pensando dessa forma, não é surpresa que a dimensão Kamui fosse tão opressiva e sombria. Ryozuki viu o sabonete que havia enviado não muito longe dali. Ele caminhou até lá para pegá-lo e planejou levá-lo para fora mais tarde. Obito não está aqui. Ryozuki usou o olho da mente de Kagura para sentir o ambiente ao seu redor e não encontrou o chakra de Obito ali. Toda a dimensão Kamui estava vazia. Ryozuki caminhava pelo local, sentindo que provavelmente aquele lugar só agradaria a Obito. Se fosse ele, remodelaria este lugar. Esqueça, não há nada para ver aqui. Ryozuki balançou a cabeça, pronto para sair. Mas nesse momento, ele de repente pensou em algo. Então, ele sorriu e se aproximou. Com uma kunai, ele esculpiu uma linha de palavras em um pilar de pedra particularmente alto. E Ataque Kakashi estava aqui. Observando seu trabalho com satisfação, Ryozuki assentiu com a cabeça e usou o Kamui novamente para se teletransportar para fora. Na verdade, ele queria mesmo ver que tipo de expressão Obito faria ao ler essa frase. Deve ser divertido. No dia seguinte, Ryozuki foi ao escritório do Hokage. Ryozuki. Tsunade sorriu e estendeu a mão para acariciar o cabelo de Ryozuki, mas ele desviou o olhar. Irmã Tsunade, você não disse que tinha algo importante, disse Ryozuki sem palavras. Essa mulher sempre quer estragar o cabelo dele, e não é a primeira vez que isso acontece. Embora o próprio Ryozuki goste de bagunçar o cabelo de várias de suas namoradas, isso é diferente. Tis, você está ficando cada vez menos fofo. Tsunade curvou os lábios num sorriso irônico e, em seguida, entregou-lhe as cartas das 3 aldeias. Ryozuki simplesmente olhou através do documento e disse: eles não querem dar compensação, e este Raikage chegou a dizer que é impossível ceder as terras. Ryozuki deu uma risadinha, mas aquele sorriso parecia um pouco perigoso. Tsunade perguntou: o que você acha? Ryozuki respondeu: simples, por acaso vou levar o time 10 em uma missão hoje. Vou dar uma passada lá para conversar amigavelmente com eles. Suas supostas trocas cordiais e amigáveis provavelmente não serão bem recebidas pelos moradores dessas 3 aldeias. Mas Ryozuki não se importava se eles gostavam ou não. Se não fossem os bônus da entrada de talento e inimigo público, Ryozuki já teria ido matar esses idiotas estúpidos. Vejam como Kirigakure é inteligente. Eles não têm a menor intenção de se envolver nisso.
Mas Tsunagakuri, que não é tão poderosa quanto Kirigakuri, tolamente conspirou com Iwagakuri e Komogakuri. Ryozuki queria abrir a cabeça daqueles executivos de Tsunagakuri para ver o quão pequenos eram seus cérebros. Eles realmente não conhecem seus limites, não é? Há quanto tempo o plano para destruir Konoha foi encerrado? Tsunade assentiu e disse com um sorriso. Tudo bem. Vai e converse bastante com eles. Acho que eles deveriam entender as boas intenções de Konoha. A propósito, aqui está uma carta de aliança enviada por Kirigakuri. Você acha que deveríamos formar uma aliança com Kirigakuri? Tsunade pegou outra carta e entregou a Ryozuki. Você é Hokage, certo? Por que continua me perguntando esse tipo de coisa? Ryozuki revirou os olhos, mas mesmo assim pegou o objeto e o abriu para dar uma olhada. Depois de um tempo, Ryozuki disse, formar uma aliança é ótimo, mas digam a Kirigakuri que Konoha deve ser a líder. Eles também precisam prestar tributo a Konoha todos os anos. Tsunade disse, isto não é uma aliança, mas sim uma ordem de subordinação? Ryozuki disse, de qualquer forma, concordar ou não é problema deles. Você pode responder assim, nós de Konoha não temos falta de aliados, e agora é Kirigakuri que está nos implorando. Tsunade disse, certo. Responderei a Kirigakuri dessa forma. Tsunade assentiu com a cabeça, pensando que o que Ryozuki disse fazia sentido. Agora Konoha está em vantagem. Então, as condições são naturalmente estabelecidas por Konoha. Quanto a saber se eles concordarão ou não, depende se o quinto Mizukage for forte o suficiente. Por volta das 10 horas da manhã, Ryozuki levou o Ino e o resto da equipe 10 em uma missão simples para deter bandidos. Desta vez, a tarefa era uma missão de nível C e não apresentou praticamente nenhuma dificuldade. O principal motivo era a falta de missões de nível B adequadas. Então, Ryozuki simplesmente aceitou aleatoriamente uma missão de nível C de curto alcance. E missões como a supressão de bandidos servem principalmente para que os genins se adaptem à vida como ninjas. Ninjas estão a caminho para matar ou para serem mortos. Portanto, se um ninja tem um coração mole e não se atreve nem a matar, então ele não deveria ser um ninja. Alguns ninjas errantes, muito pobres, tornam-se bandidos. Em geral, uma fortaleza de bandidos com ninjas é bastante difícil para um genin novato. Mas para a equipe 10, esse tipo de missão não é nada difícil. Mais tarde, encontre um jeito de entrar, não importa o método que você use. De qualquer forma, o objetivo da missão é destruir toda a fortaleza. Ryozuki levou o time 10 a parar no sopé de uma montanha. Então ele disse a eles, tenho algo a fazer. Deixarei um clone de madeira para protegê-los. Se encontrarem inimigos difíceis, simplesmente fujam. Ryozuki, não se preocupe, é apenas um reduto de bandidos. Não tem problema nenhum. Ino deu um tapinha no peito e disse, com um olhar confiante. Tenha cuidado e não cometa erros graves. Ryozuki deu um leve toque na testa de Ino com o dedo e em seguida acenou para os três. Ao ouvi-lo, os três assentiram com a cabeça e correram em direção à fortaleza na montanha. Ryozuki observou-os partir e bateu palmas para criar um clone de madeira. Ryozuki instruiu, vão, sigam-nos e hajam se encontrarem algum perigo. O clone de madeira assentiu com a cabeça e desapareceu instantaneamente. Terra do Vento. Em um deserto a mais de 30 quilômetros de Tsunagakuri, Ryozuki apareceu aqui instantaneamente. Um clone havia estado aqui antes e deixado a marca do deus voador do trovão. Então, ele se teletransportou para cá em vez de viajar a pé. Liberação de madeira. Técnica do Super Golem de madeira. Boom! Um Super Golem de madeira com 800 metros de altura emergiu do chão e apareceu no deserto. Ryozuki estava em cima do Super Golem de madeira. As asas em suas costas tremeram, e seu enorme corpo se elevou no ar de uma maneira incrível. Com estrondos sonicos aterrorizantes, voou em direção a Tsunagakuri, ao longe. Com uma distância de 30 quilômetros, se um ninja usasse a técnica de cintilação corporal, levaria algum tempo para chegar a Tsunagakuri. Mas a velocidade de voo do Super Golem de madeira era extremamente alta. Devido ao seu tamanho imenso em pouco tempo, o contorno de Tsunagakuri já era visível para Ryozuki. Olha, o que é aquilo? O que está vindo do céu? Meu Deus! Aquilo é enorme. Os habitantes de Tsunagakuri logo perceberam a enorme figura que aparecia no céu distante. Conforme o Super Golem de madeira se aproximava, seus rugidos aterrorizantes e a presença opressiva fizeram seus corações pararem. Todos em Tsunagakuri se sentiam sufocados. Bum! Com um estrondo alto, o gigantesco Super Golem de madeira aterrissou no portão de Tsunagakuri. Até mesmo o portão de Tsunagakuri foi destruído pela onda de choque. Os ninjas de Tsunagakuri posicionados no portão foram arremessados para longe, aterrissando a 10 ou 20 metros de distância em meio a um pânico caótico. Svi! 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 Uma figura após a outra correu para o local. Todas as pessoas que chegaram empalideceram ao olhar para o gigante aterrorizante à sua frente. Ninjas de Tsunagakuri, deixem que alguém que possa tomar decisões se apresente. Ryozuki estava de pé no topo do Super Golem de madeira, com os braços cruzados, e sua voz ecoou por toda Tsunagakuri. Temari, que acabará de chegar, ficou atonita ao ouvir aquela voz familiar. Ela olhou para a figura que estava em cima do enorme Super Golem de madeira. É ele! O rosto de Temari estava tomado por uma expressão de choque. Na última vez em que se encontraram, Ryozuki havia demonstrado sua incrível força, e todos em Tsunagakuri estavam com raiva e com medo dele. Mas comparado com a entrada dele hoje, aquele encontro não foi nada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 247. Lorde Ebisu. Algo está errado. No escritório do Kazekage. A porta foi repentinamente aberta com um estrondo, e um ninja de Tsunagakuri, em pânico, entrou correndo. Não precisa dizer nada. Eu sei.
Ebisu ergueu a mão para interromper o ninja gaguejante de Tsunagakuri. Então, apoiando-se em uma bengala, ele conduziu os altos executivos de Tsunagakuri para fora do escritório do Kazekage. Portão de Tsunagakuri. O super golem de madeira, com 800 metros de altura, pairava sobre toda a vila. Os ninjas da aldeia olharam para o monstro gigantesco com medo. Mesmo que o oponente estivesse apenas parado ali, seu poder avassalador fez com que todos se sentissem fracos. Eles não conseguiram reunir forças para resistir. Neste momento, Ebisu chegou com um grupo de pessoas e observou à distância a figura imponente do lado de fora da vila. Mesmo já sendo idoso, a cena ainda o deixou em choque. Vossa Excelência, eu sou Ebisu. Atualmente sou responsável por administrar todos os assuntos governamentais de Tsunagakuri. Ebisu arrastou seu velho corpo para frente e gritou o mais alto que pôde. Ebisu? Ryozuki olhou para o velho lá embaixo. Após um instante, ele disse: ouvi dizer que você, Tsunagakuri, parece ter dúvidas sobre a questão da indenização? Agora que estou aqui pessoalmente, pode falar comigo diretamente se tiver algo a dizer. Bum! O super golem de madeira deu um passo à frente, e toda Tsunagakuri estremeceu instantaneamente. Algumas casas desabaram no local, esmagando várias pessoas azaradas sob seus escombros. A aldeia se encheu de gritos. Mas Ryozuki fez vista grossa para tudo isso. Ele disse friamente: fale. Diga-me quais são suas exigências. Ebisu apertou sua bengala com força. Os gritos ao seu redor enchiam seus ouvidos. Embora seu coração ardesse de raiva, ele não ousou demonstrá-la. Ebisu gritou bem alto: Vossa Excelência entendeu errado. Já discutimos isso antes, e nós, em Tsunagakuri, não temos dúvidas sobre a compensação. Ryozuki disse levemente: tem certeza de que não há dúvidas? Não espere eu ir embora para reclamar. Se isso acontecer, voltarei. Ebisu gritou: discutimos e confirmamos tudo. Não há dúvidas. Ryozuki disse: muito bem. Parece que eu o interpretei mal. Ryozuki assentiu levemente com a cabeça, e um leve sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele olhava para a multidão lá embaixo. Gaara, Kankuro e Temari. 3 figuras familiares estavam entre eles. O olhar de Ryozuki se deteve em Temari por um instante antes que ele controlasse o super golem de madeira sob si para bater as asas. Bang! Uma forte rajada de vento varreu a vila, fazendo com que os habitantes de Tsunagakuri tropeçassem. O imponente super golem de madeira, com 800 metros de altura, ascendeu aos céus, atingindo uma altitude de 1000 metros com um rugido aterrador. Tsunagakuri agora está nas mãos de Ebisu, mas em 2 anos deverá ser entregue a Gaara. Ryozuki contemplou a vila que diminuía abaixo, e então guiou o super golem de madeira para voar para longe. Os aldeões que haviam sido desequilibrados pelo vento levantaram-se um após o outro. Ele já foi embora? Uau! Mãe, achei que ia morrer. Meu Deus! Aquele demônio finalmente se foi. Aquilo foi tão assustador. Pensei que meu coração tinha parado de medo. Quem não se lembra? Será esta a lendária liberação de madeira que pôs fim à era devastada pela guerra? É simplesmente assustador demais. Será que realmente lutamos contra um inimigo assim antes? O que os anciãos da aldeia estão pensando? Por que provocaram um homem tão assustador? Homem? Ele é um deus. Ao ouvir os murmúrios dos aldeões ao seu redor, Ebisu suspirou profundamente. Ele sabia que desta vez tinham cometido um erro grave. Felizmente, Ryozuki não era tão implacável quanto Madara. Embora ele tivesse vindo a Tsunagakuri para ostentar seu poder e forçá-los a pagar uma indenização que prejudicaria significativamente a vila, pelo menos a vila ainda estava de pé. As pessoas ainda estavam vivas. Enquanto a aldeia permanecesse de pé e as pessoas sobrevivessem, ainda haveria esperança para o futuro. Volte. Prepare a indenização e forneça um certificado a Konoha quando chegar a hora. Ebisu suspirou e deu instruções aos anciãos da aldeia. Ao ouvir isso, nenhum dos executivos de Tsunagakuri ousou se opor. Afinal, eles nunca mais queriam vivenciar aquele horror. Eles temiam não sobreviver a outro encontro. Saindo de Tsunagakuri, Ryozuki fez outra viagem para Iwagakuri e Komogakuri. A abordagem foi a mesma. Pilotando o super golem de madeira, ele chegou aos portões da vila e fez sua presença ser sentida. No entanto, em comparação com a mais fraca Tsunagakuri, Iwagakuri e Komogakuri eram muito mais fortes. Mas o Onoki, de Iwagakuri, era velho. Embora sua liberação de poeira fosse incrivelmente poderosa, era apenas uma casca vazia. Forte por fora, mas frágil por dentro. Diante da ameaça de Ryozuki, Onoki não ousou revidar. Mesmo torcendo as costas de raiva, ele só pôde observar Ryozuki partir. Desta vez, porém, Ryozuki tirou algo diferente de Iwagakuri. Feromônios biológicos de todos em Iwagakuri. Ryozuki pediu que cada um deles arrancasse um fio de cabelo e lhe entregasse, incluindo o próprio Onoki. Embora Onoki e os outros não conseguissem entender por que Ryozuki queria seus cabelos, devido à força descomunal de Ryozuki, eles obedeceram sem questionar. Dessa forma, Ryozuki adquiriu outra grande quantidade de feromônios biológicos, incluindo os feromônios de Onoki, o Tsushikage que passou por uma eliminação de Kekei Genkai, Kekei Touta. A entrada de talento de Onoki deveria ser de nível roxo. E quanto a alcançar o nível ouro? Isso era incerto. A principal questão era que a força de Onoki nunca havia atingido o nível de um Super Kage. Embora possuísse uma técnica incrivelmente forte, a liberação de poeira, essa era sua única força verdadeira. O que mais? Havia mais alguma coisa? Portanto, Ryozuki não esperava receber uma entrada de talento de nível ouro de Onoki. Contanto que ele conseguisse a liberação de poeira, tudo bem. O ideal seria que ele conseguisse obter a liberação de poeira diretamente. Ryozuki estava muito interessado na liberação de poeira, uma técnica de eliminação da Kekei Genkai. As conversões de hoje não foram utilizadas. Então, a caminho de Komogakuri, Ryozuki transformou o cabelo de Onoki em uma entrada de talento. Jin,
Conversão concluída com sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conquistado o talento. Pessoas baixas também podem ter grandes habilidades. Nível roxo. Ao abrir o painel de personagens, Ryozuki encontrou rapidamente a nova entrada. Pessoas baixas também podem ter grandes habilidades. Nível roxo. Quem disse que pessoas baixas não têm habilidades? Como líder das pessoas baixas, você tem todo o direito de falar. Eu sou baixo e tenho orgulho disso. Se a altura for inferior a 1,4 metros, o poder das técnicas Genin aumenta em 500%. Se a altura for inferior a 1,4 metros, a resistência em combate aumenta em mais 400%. Poder de eliminação da Kekkei cai mais 400%. Vem com sistema de liberação de poeira. Quando Ryozuki viu os 2 primeiros atributos dessa entrada de talento, ele já quis praguejar. Felizmente, este talento apresentado não possuía apenas esses 2 atributos inúteis. Os atributos posteriores, como o bônus de poder de eliminação da Kekkei Genkai, bem como a liberação de poeira, eram exatamente o que Ryozuki queria. Seria ótimo se os 2 primeiros atributos não tivessem pré-requisitos, pensou Ryozuki. Se não houvesse pré-requisitos para os 2 primeiros atributos, então esta entrada de talento seria verdadeiramente perfeita. Entre as produções de talento roxo, seria até comparável ao homem de verdade. Mas foi uma pena que os 2 primeiros atributos tivessem requisitos. E Ryozuki jamais conseguiria atender a esse requisito. Qual jovem tem menos de 1,4 metros de altura? Reclamou Ryozuki. No entanto, ele imediatamente equipou essa entrada talentosa. Afinal, quem recusaria a liberação de poeira de graça? Após equipar essa entrada de talento, Ryozuki imediatamente testou o poder da liberação de poeira. Como uma técnica de Kekkei Genkai, o poder da liberação de poeira excedia em muitos limites comuns das linhagens sanguíneas. É claro que isso excluía o Mangekyo Sharingan e a liberação de madeira de Senju Hashirama, que deixaram de ser apenas Kekkei Genkai. Qual Kekkei Genkai possui um limite tão forte? Um Sharingan normal ainda poderia ser considerado um Kekkei Genkai, mas o Mangekyo não é mais considerado um Kekkei Genkai. O mesmo aconteceu com a liberação de madeira de Senju Hashirama. A liberação de madeira do Ordinária deveria ser semelhante à do Yamato. Na verdade, essa foi a verdadeira liberação de madeira. As versões de liberação de madeira de Senju Hashirama e Ryozuki eram diferentes porque incorporavam Chakra Yang. Isso já não era um Kekkei Genkai comum, portanto não podia ser avaliado por padrões usuais. Quanto à liberação de poeira, tratava-se de uma Kekkei Genkai, mas nas mãos de Ryozuki, seu poder tornou-se ainda mais exacerbado. Afinal, esse bônus de poder de 400% tornou a liberação de poeira nas mãos de Ryozuki 5 vezes mais forte do que nas de Onoki. Isso ainda era uma Kekkei Genkai normal? Se ficasse ainda mais forte, logo atingiria o nível da armadilha da linhagem. Ryozuki testou. Ele usou casualmente a liberação de poeira, técnica de desprendimento do mundo primitivo. O cubo de liberação de poeira que ele tinha em mãos engoliu uma área com um diâmetro de 1 quilômetro. Com um clarão de luz branca, aquela área desapareceu completamente. Muito impressionante. Como era de se esperar de uma técnica de Kekkei Genkai, Ryozuki suspirou interiormente. O poder era realmente impressionante. Uma viagem a Iwagakure não apenas rendeu milhares de amostras de bioferomônios, que poderão ser usadas continuamente por mais de 10 anos no futuro, mas também lhe concedeu uma entrada de talento, permitindo-lhe obter a liberação de poeira. Isso foi um bônus inesperado. Em seguida, Ryozuki dirigiu-se a Komogakure para ameaçar Komogakure da mesma maneira. Ele fez uma exibição espetacular em frente a Komogakure com o Super Golem de madeira de 800 metros de altura. O quarto Raikage era muito mais impulsivo que Onoki e avançou para lhe dar uma lição. O resultado? Ele foi atirado ao chão pelo Super Golem de madeira. Os ninjas de Komogakure lutaram para desenterrar o quarto Raikage, gravemente ferido. Felizmente, eles agiram rapidamente. Caso contrário, eles poderiam ter que escolher um quinto Raikage. Embora Ryozuki só tivesse deixado o Super Golem de madeira dar um tapa no Raikage uma vez, o poder daquele ataque era aterrador. Somente um sujeito fisicamente forte como o Raikage poderia sobreviver. Se tivesse sido alguém como Onoki, ele teria sido esmagado instantaneamente. Não teria havido qualquer chance de sobrevivência. É assim que Komogakure trata seus hóspedes? Agora mudei de ideia. Komogakure não só pagará a indenização original e cederá parte do país do relâmpago, como você também entregará seus pergaminhos de ninjutsu para Konoha. A propósito, você deve incluir o pergaminho de treinamento para o modo chakra de liberação de relâmpago. Dessa vez, Ryozuki estava de olho no método de treinamento do modo chakra de liberação de relâmpago de Komogakure, que poderia ajudá-lo a fortalecer seu corpo. Ele havia atingido um limite máximo em sua força física. Nesse ponto, uma técnica como modo de liberação de chakra relâmpago se tornou necessária. Usar o chakra relâmpago para estimular as células do seu corpo permitiria que ele treinasse cada célula do seu corpo. Não fosse pelos bons resultados de seu treinamento anterior, Ryozuki teria vindo a Komogakure ainda mais cedo para pegar emprestado seus pergaminhos exclusivos de treinamento em ninjutsu. A propósito, todos os ninjas de nível Chunin ou superior me deem um fio de cabelo. Embora os bioferomônios que ele obteve de Iwagakure fossem suficientes para durar mais de 10 anos, quem reclamaria de ter demais? Além disso, o armazenamento de bioferomônios do sistema era ilimitado. Ele podia armazenar o quanto quisesse. Então, por que não colecionar mais? Capítulo 248.
Podemos atender ao seu pedido. O quarto Raikage estava inconsciente e Killer Bee também ficou gravemente ferido. Naquele momento apenas Mabui, o assistente do Raikage, podia dar as ordens em Kumogakure. Muito bem, gosto de pessoas que conhecem os tempos. Ryozuki olhou para o grupo de pessoas lá embaixo com um sorriso satisfeito nos lábios. Posteriormente, sob o comando de Mabui, alguns pergaminhos com artes secretas foram retirados. Ao mesmo tempo, todos os ninjas acima do nível Chunin na vila arrancaram um dos seus próprios cabelos. Em seguida, colocaram-no numa caixa e entregaram-no a Mabui. Tudo que você deseja está aqui. Mabui gritou bem alto. Svi. Ryozuki apareceu diante de Mabui como se tivesse se teletransportado. Mabui estava tão assustada que não conseguiu evitar dar um passo para trás. Não tenha medo, eu não bato em mulheres, disse Ryozuki com um sorriso. No entanto, Mabui apenas deu uma risada seca, obviamente sem acreditar nas palavras de Ryozuki. Afinal, muitas ninjas mulheres morreram nas mãos de Ryozuki. Portanto, dizer que ele não bate em mulheres é pura brincadeira. Ryozuki estendeu a mão. Mabui entregou-lhe a caixa que tinha na mão e um enorme pergaminho ao lado. A caixa contém cabelos de milhares de ninjas de Kumogakure. E dentro desse enorme pergaminho, havia algumas técnicas secretas e ninjutsu únicos. Não vou verificar. Confio em você. Ryozuki não verificou depois de pegar o objeto. Ele acreditava que Mabui não ousaria fazer uma pegadinha com algo assim, a menos que ela queira que Ryozuki volte aqui. Quanto à compensação e ao resgate, fale com o Okage pessoalmente depois que o Raikage acordar. Lembre-se, não seja mesquinho desta vez. Na verdade, a Terra da Luz não pertence a Kumogakure. Para que você está se esforçando tanto? Só para agradar aquele daimyo? Ryozuki deu uma risadinha irônica e em seguida, voltou-se imediatamente para a cabeça do Super Golem de madeira. As asas do Super Golem de madeira tremeram, e num instante, uma rajada de vento se propagou. Bang! A enorme estrutura alçou voo em direção ao céu. No chão abaixo, Mabui estendeu a mão para bloquear a poeira à sua frente. Ela apertou os olhos para que ele pudesse ver a figura que desaparecia gradualmente com uma expressão feia. Verifiquem imediatamente os danos na aldeia e providenciem atendimento médico para os feridos imediatamente, ordenou Mabui em voz alta. Seguindo sua ordem, os ninjas da aldeia agiram imediatamente. Os feridos foram levados para o hospital para receber tratamento. Os prédios que desabaram também foram removidos, e os moradores que tiveram o azar de serem soterrados pelos escombros foram resgatados. Mas, houve também algumas pessoas infelizes que foram esmagadas até a morte. Seus corpos também foram removidos. Um desastre indiscriminado. Ao ver a situação nas aldeias vizinhas, Mabui balançou a cabeça e disse: se eles não tivessem emboscado Ryozuki antes, nada disso teria acontecido agora. Mas agora é tarde demais para dizer isso. Foi o Raikage quem decidiu emboscar Ryozuki no início. Mabui era apenas a assistente do Raikage. Ela podia dar conselhos, mas não podia mudar as decisões do Raikage. Só posso esperar que isso acabe, pensou Mabui. Konoha. Gabinete do Okage. Pouco depois de deixar Kumogakure, Ryozuki desarmou o Super Golem de madeira. Então, ele usou a técnica do Deus Voador do Trovão para aparecer aqui. Bum! Ryozuki colocou um pergaminho gigante no chão. O que é isto? Shizune, que estava corrigindo os documentos, levantou a cabeça e perguntou quando tinha ouvido o movimento. O pergaminho das artes secretas que eu trouxe de Kumogakure, respondeu Ryozuki. Ele então olhou em volta e perguntou: onde está a irmã Tsunade? Ao ouvir isso, Shizune disse com um sorriso irônico. Tsunade-sama disse antes que faria uma pausa porque estava cansada do trabalho. Mas já se passaram mais de 3 horas e ela ainda não voltou. Ryozuki. Como esperado. Se você deixar Tsunade ser a Okage, precisa estar preparado para que ela seja preguiçosa. Felizmente, por mais preguiçosa que Tsunade fosse, ela não precisava da ajuda de Ryozuki. Shizune e Nara Shikaku não estão por perto? Por falar nisso, por que Nara Shikaku não está aqui? Onde está o líder do clã Nara? Perguntou Ryozuki. Shikaku-san foi tratar de alguns assuntos familiares, respondeu Shizune. Ryozuki assentiu com a cabeça, apontou para o pergaminho ao lado dele e disse a Shizune: conte à irmã Tsunade sobre isso quando ela voltar. Eu tenho algo a fazer, então vou indo. Após falar, Ryozuki se teletransportou e desapareceu. Shizune: por que todos eles dizem para ir embora? Sou só eu que tenho que lidar com essa pilha de documentos? Shizune olhou com amargura para a pilha alta de documentos ao lado de sua pequena mesa. Ao pensar que teria que ler todos aqueles documentos hoje, ela não pôde evitar sentir tontura. Tsunade-sama, quando você volta? Em uma colina árida e sem nome. Ryozuki apareceu ao lado de seu clone de madeira com a técnica do Deus Voador do Trovão. Como vai? Perguntou ele. Está quase tudo acabado. Sem acidentes, respondeu o clone de madeira. Já que você está aqui, então minha tarefa foi concluída. Após falar, o clone de madeira tomou a iniciativa de se dissipar, deixando uma grande árvore no local com um estrondo. Ryozuki. Não. Por que você está tão impaciente? Você não pode ficar mais um pouco? Ryozuki olhou para o clone de madeira, inexplicavelmente sentindo que estava se olhando no espelho. Aparentemente ele também era assim. Nesse instante, ao ver aquela pilha enorme de documentos ao lado da mesa de Shizune, ele temeu que ela lhe pedisse ajuda, então saiu apressado. O clone de madeira puxou a ele. 10 minutos depois, o último bandido na cabana também foi eliminado por Ino com uma kunai. Ela limpou o sangue que respingara em seu rosto e examinou os arredores com indiferença. A montanha atrás foi verificada e não há ninguém lá, disse Shoji, aproximando-se naquele momento. Ino disse: não, há mais. Ino olhou para ele friamente. No segundo seguinte, outra Ino apareceu atrás de Shoji, e a kunai em sua mão perfurou suas costas sem hesitação. Bem, como você sabia?
O rebelde, disfarçado de Shoji, revelou sua verdadeira forma. Ele olhou para Ino incrédulo e perguntou. Ino disse, idiota, sua técnica de transformação é uma porcaria. Você realmente acha que ela é invencível? Ino revirou os olhos. Esses rebeldes, que não têm muito conhecimento, realmente acham que uma técnica de transformação pode enganar a todos? Ela é uma ninja do clã Yamanaka e possui um forte poder espiritual. Como ela não percebeu que o Shoji de agora a pouco era outra pessoa disfarçada? Svi. Nesse momento, Shikamaru e Shoji apareceram por perto. Também tem um rebelde aqui? Shoji olhou surpreso para o rebelde que estava morrendo no chão. Ino bateu palmas e disse, um idiota que tentou usar a técnica de transformação para enganar as pessoas. Eu o matei. Ela perguntou, Shikamaru, está tudo resolvido? Bem, está tudo feito. Shikamaru assentiu. Ino perguntou, então devemos incendiar esta cabana? Shikamaru assentiu e disse, queimem. Devemos queimar esses cadáveres para não causar a peste. Ino disse, deixa comigo, eu aprendi recentemente um movimento de liberação de fogo. Você aprendeu a liberação de fogo? Shikamaru olhou para ela surpreso e disse, eu me lembro que suas naturezas de chakras são terra e água, certo? Ino bufou e disse triunfante, o quê? Não me é permitido aprender outras transformações da natureza dos chakras? Ela levou muito tempo para aprender essa técnica de liberação de fogo. Eu não esperava que você trabalhasse tanto. Shikamaru pareceu surpreso. Shoji também assentiu em concordância. Ei. É normal eu trabalhar duro, tá bom? Disse Ino, insatisfeita. Ao perceberem que Ino estava prestes a ficar irritada, Shikamaru e Shoji imediatamente sorriram de canto e a elogiaram. Saiam da frente, vou incendiar este lugar. Ino acenou com a mãozinha, parecendo animada. Shikamaru, Shoji. É só colocar fogo. Por que você está tão animado? Mas Shikamaru e Shoji não sabiam que aquela era a primeira vez que Ino usava ninjutsu de liberação de fogo em uma situação real. É normal sentir-se entusiasmado pela primeira vez. Liberação de fogo. Flor de fênix sábia carmesim. Ino cuspiu bolas de fogo do tamanho de um punho pela boca. Essas bolas de fogo caíram sobre as construções da casa de campo, incendiando-as instantaneamente. Breve. O fogo violento consumiu toda a casa. Ino e os outros que estavam do lado de fora da cabana assentiram com satisfação, depois se viraram e desceram a montanha. Svi. Nesse instante, Ryozuki apareceu diante deles. Ryozuki. Assim que Ino viu Ryozuki, ela pulou de alegria. Ryozuki, você acha que meu estilo de liberação de fogo é incrível? Ino abraçou o pescoço de Ryozuki, rindo baixinho e implorando por elogios. Como Ryozuki poderia não saber dos pequenos pensamentos de Ino? Ele a elogiou imediatamente. Ao ouvir Ryozuki elogiar sua liberação de fogo, Ino ficou muito feliz. Ryozuki não se importa muito com isso. Shikamaru deu um passo para o lado, curvou os lábios num sorriso e refletiu profundamente. Mas ele não se atreveu a dizer isso. Caso contrário, com certeza seria derrotado por Ino naquela ocasião. Ele não queria apanhar. Mas o que será que o Ryozuki fez agora? Por que ele parece um pouco empoeirado? Pensou Shikamaru. Após levar o time 10 de volta para Konoha, Ryozuki foi entregar a missão de nível C desta vez. Após receberem as respectivas recompensas, estas foram distribuídas entre 3 deles. Descansem amanhã, encontrem algo para fazer e continuem com a próxima missão depois de amanhã, disse Ryozuki aos 3. Isso é bom. Shikamaru assentiu com um sorriso. Descansar é o que ele mais gosta. Ryozuki, minha mãe quer te convidar para jantar em casa hoje à noite. Você quer vir? Ino, que estava ao lado, disse de repente naquele momento. A futura sogra está convidando ele para jantar? Ryozuki olhou para Ino, que o encarava com expectativa e estalou os dedos. Ele assentiu com a cabeça e disse, está bem. Você pode vir comprar alguns presentes comigo mais tarde. Não posso ir de mãos vazias. Está tudo bem. Minha mãe disse que não precisa comprar presentes. Sua chegada já é uma ótima notícia. Ino acenou com a mão e disse, embora a tia tenha dito isso, eu realmente não posso comprar nada. É uma questão de cortesia, disse Ryozuki com um sorriso. Ino disse, certo, então primeiro vou para casa, tomar um banho e trocar de roupa. Espere um pouco por mim. Ino não entendia muito bem por que Ryozuki estava fazendo aquilo. Mas já que Ryozuki disse isso, deve haver um motivo. Mas ela tinha acabado de matar tantos bandidos e muito sangue tinha respingado nela. Não é nada bom ir às compras com cheiro de sangue. Então Ino decidiu ir para casa, tomar um banho e trocar de roupa antes de sair. Ryozuki, Shoji e eu iremos primeiro. Vendo que não tinha mais nada para fazer, Shikamaru não quis ficar de vela. Então ele puxou Shoji, que ainda estava comendo petiscos, e saiu. Vamos primeiro à sua casa, disse Ryozuki para Ino. Ino deu uma risadinha e assentiu com a cabeça. Ela estendeu os braços para abraçá-lo. Ao longo do caminho, ela falou sobre o que seus pais gostavam, dando a Ryozuki algumas referências. Noite. Ryozuki foi à casa de Ino com alguns presentes. Foi a mãe de Ino, Yamanaka Hino, quem veio abrir a porta para ele. Ryozuki, por favor, entre. Hino convidou Ryozuki para entrar em casa com um sorriso. Ryozuki a chamou de tia e entregou o presente que havia comprado. Não havia necessidade disso, disse Hino. Mas quando viu o presente que Ryozuki segurava com as 2 mãos, ela o aceitou alegremente. Os mais velhos são assim. Eles dirão não educadamente, mas se você realmente for de mãos vazias, inevitavelmente terão algumas críticas em seus corações. E se você comprar algo, eles ficarão muito felizes e sentirão que você se dedicou de coração àquilo. Ao entrar na sala, Ryozuki viu Inoishi sentado no sofá lendo um livro. Marido, o Ryozuki chegou. Não fique aí sentado lendo esse livro velho. Depressa, faça uma xícara de chá para o Ryozuki. Hino lançou um olhar de desaprovação ao marido. Isso fez com que Inoishi, que originalmente planejava se exibir como um ancião, se sentisse impotente. Ele largou o livro que tinha nas mãos e se virou para a cozinha para servir água a Ryozuki.
Capítulo 249. 3 dias depois, Sasuke voltou do exterior com ferimentos por todo o corpo. Tire um dia de folga. Amanhã eu te ensino um novo ninjutsu. Mema disse isso para Sasuke, que estava um pouco fraco. Nos últimos 3 dias, ele levou Sasuke para realizar uma missão fora da cidade. Ele não tomou nenhuma atitude durante a missão. Em vez disso, deixou Sasuke eliminar os inimigos. Entre os inimigos havia um Jounin de elite genuíno, acompanhado por vários Chunin e Jounin. Sasuke se esforçou ao máximo e até ativou o selo da maldição. Então ele mal conseguiu derrotar o Jounin de elite do lado oposto, mas ficou gravemente ferido. Se não fosse por ele ser um grão-mestre em ninjutsu médico, Sasuke não conseguiria sair da cama em menos de 10 dias a meio mês. Mas agora ele já consegue andar e correr. Ele ficará dolorido por todo o corpo e provavelmente se sentirá desconfortável por vários dias. Certo, Mema-sensei. Sasuke assentiu com a cabeça com os olhos brilhando. Embora seu corpo doesse muito, Sasuke estava muito animado por dentro. Dessa vez, ele derrotou pessoalmente um Jounin de elite. Embora se diga que um Uchiha com o Sharingan de 3 tomoes esteja no nível de um Jounin de elite, Sasuke obviamente ainda é um pouco jovem. Aliado à sua falta de experiência em combate, derrotar aqueles inimigos lhe custou muito esforço. Mas a alegria e a sensação de realização após a vitória deixaram Sasuke muito embriagado. Foi a decisão certa deixar Konoha com Mema-sensei. Se ele ainda estivesse em Konoha, quem sabe quanto tempo levaria para ele ter a força que tem agora. Mema chegou a lhe ensinar vários ninjutsus poderosos de liberação de relâmpago e também algumas habilidades do Sharingan. Não é fácil conseguir essas coisas em Konoha. Seja o ninjutsu liberação de relâmpago ou as habilidades do Sharingan, não são coisas que ele possa obter facilmente. Especialmente a última. Em Konoha não há ninguém para ensiná-lo. O próprio Kakashi não sabe muito sobre o Sharingan. Como ele ensinaria Sasuke? No dia seguinte, Sasuke acordou sentindo dores por todo o corpo. Mesmo assim, cerrou os dentes e levantou-se da cama. Depois de se lavar, ele comeu algo no café da manhã e depois foi para um campo de treinamento fora da base. Mema-sensei. Ao ver Mema, que havia chegado antes, Sasuke apressou-se a avançar para cumprimentá-lo respeitosamente. E quanto a Tobi, quem estava agachado ali? Este não é o primeiro dia em que Sasuke conhece Tobi. Ele sabia que aquele cara era uma piada. Talvez ele esteja brincando com formigas de novo agora ou algo assim. Sasuke, o que vou te ensinar hoje é um ninjutsu de liberação de relâmpago de nível S, disse Mema. Liberação de relâmpago de rank S? Os olhos de Sasuke brilham imediatamente. Ele tem uma queda por liberação de relâmpago. Em contrapartida, a liberação de fogo, que ele frequentemente usava no passado, tem sido cada vez menos utilizada atualmente. Sasuke disse apressadamente, Mema-sensei, por favor, me ensine. Mema disse, fique longe e me observe. Em seguida, ele fez selos com uma das mãos e lançou um grande jato de água pela boca. Uau! Está inundando. Tobi quase não foi arrastado pela correnteza. Ele gritou e bateu com força na água, gritando enquanto batia. Sasuke nem sequer lhe prestou atenção. Ele sabia que aquele estagiário chamado Tobi não era fraco. Nesse momento ele provavelmente estava apenas brincando de propósito mais uma vez. Liberação de fogo. Mema formou mais uma vez um selo com uma das mãos e lançou uma grande quantidade de chamas pela boca, envolvendo a água. Sasuke ficou com inveja ao ver que Mema conseguia usar um ninjutsu tão poderoso com um simples selo de uma mão. Mema-sensei disse que contanto que eu consiga melhorar meu controle de chakra e aprofundar meu conhecimento em ninjutsu, também poderei usá-los com selos de uma mão e selos simplificados, mas isso é muito difícil. Sasuke lembrou-se da primeira vez que viu o selo de uma mão de Mema. Naquela época, ele perguntou se poderia aprender a usar ninjutsu com selos de uma mão. Como resultado, Mema lhe disse que fazer selos com uma só mão é, na verdade, uma técnica. Para isso, é necessário um controle de chakra excepcional e um estudo aprofundado de ninjutsu. Assim, os selos originalmente complexos podem ser simplificados. Contanto que ele se esforce, ele conseguirá fazer isso mais cedo ou mais tarde. Mas Sasuke treinou durante vários dias e mesmo assim não funcionou. Sasuke pensou que talvez não tivesse muito talento para o controle de chakra. Afinal, quando começou a praticar escalada em árvores e a andar sobre a água, seu progresso não foi muito rápido. Portanto, se ele quiser aprender a fazer selos com uma só mão, provavelmente será muito difícil. Mas Sasuke também não desistiu completamente. Ele simplesmente não fez do aprendizado dos selos feitos com uma só mão sua principal prioridade. Ele tem 2 mãos, afinal. Ele vai aprender aos poucos e um dia conseguirá fazer isso. Liberação de relâmpago. Kerin. Nesse momento, Mema gritou repentinamente em voz alta no campo. No segundo seguinte, um relâmpago iluminou o vapor de água ascendente. Então incontáveis arcos de relâmpago se reuniram, formando uma besta relâmpago. A fera rugiu e explodiu em uma pequena colina a centenas de metros de distância, guiada pela liberação de relâmpagos de Mema. Bum! Uma luz deslumbrante preencheu todo o campo de visão de Sasuke. Quando a luz se dissipou, Sasuke olhou novamente. As pequenas colinas não estavam à vista em lugar nenhum. Havia apenas uma cratera preta e chamuscada, e o solo ao redor estava coberto de marcas pretas e queimadas. A extensão dos danos foi tão grande que quase o atingiu. Gole! Sasuke assistiu àquela cena horrorizado. Será este o poder destrutivo de uma liberação de relâmpago de rank S? Não é muito forte? E esta liberação de relâmpago é muito rápido. Se eu tentar acertar alguém, essa pessoa não vai conseguir se esquivar, certo? Pensou Sasuke. E aí?
Está satisfeito com esta liberação de relâmpago, Kirin? Mema olhou para Sasuke e perguntou-lhe. Sasuke assentiu repetidamente com a cabeça. Satisfeito? É claro que ele está satisfeito. Como ele poderia estar insatisfeito com o ninjutsu de liberação de relâmpago tão poderoso? Sasuke perguntou, curioso. Mema-sensei, esse estilo relâmpago usa raios da natureza? Sasuke acabará de observar os movimentos de Mema. Inicialmente, Mema utilizou as técnicas de liberação de água e liberação de fogo para criar nuvens de tempestade. Em seguida, ele usou as nuvens de tempestade para gerar raios e, finalmente, usou a liberação de relâmpago para guiar e atingir o raio com precisão. Este ninjutsu de liberação de relâmpago, obviamente, utiliza raios da natureza. E o resultado disso é que a liberação de relâmpago é mais poderosa e consome menos chakra. Mas, consequentemente, uma condição prévia mais problemática é necessária para usar esta versão de relâmpago. Mema disse, isso mesmo, Kirin usa o poder do relâmpago na natureza. Portanto, requer a cooperação da liberação de água e da liberação de fogo. Essa condição prévia é sua desvantagem, mas, tirando essa desvantagem, todo o resto é uma vantagem. Você não tem muito chakra no momento. Portanto, não pode usar o ninjutsu normal de rank S muitas vezes, pois o consumo de chakra é muito alto. Mas a liberação de relâmpago, Kirin é uma exceção e combina com você agora. Além disso, tenho outra versão do Kirin. Esta versão do Kirin não requer nenhuma condição prévia e pode ser usada diretamente. Mas esta versão do Kirin consome muito chakra, então não é adequada para você agora. Quando sua reserva de chakra atingir o nível Kage, eu lhe ensinarei este movimento. Após Mema terminar de falar, ele começou a orientar Sasuke no aprendizado do ninjutsu liberação de relâmpago. Tobi apareceu do nada ao lado deles e os observou secretamente. Ele tinha um olhar do tipo, perdeu o playboy. Isso agora é minha propriedade. Suas intenções eram óbvias demais. Se Mema se importasse minimamente, já o teria expulsado há muito tempo. Ensinando Kirin para Sasuke na frente do Obito? Será que Obito sentirá alguma coisa? Independentemente de tudo, Kirin é um ninjutsu de liberação de relâmpago de rank S não pode ser aprendido em 1 ou 2 dias. Uma semana depois, no campo de treinamento fora da base da Akatsuki. Liberação de relâmpago. Kirin. Rugido. Uma besta trovejante e estrondosa desceu dos céus e caiu em um espaço aberto a 100 metros de distância. Imediatamente, uma vala com 20 a 30 metros de profundidade foi escavada no solo. A área ao redor estava completamente carbonizada, e faíscas elétricas ainda cintilavam. Eu consegui! Sasuke gritou com uma expressão de extrema alegria. Neste momento, nada mal, parabéns por aprender essa técnica de liberação de relâmpago de nível S. Mema aproximou-se e observou Sasuke. Estava bastante satisfeito com o progresso de Sasuke nos estudos. Preparem-se, amanhã vamos realizar uma missão, disse Mema. Sasuke disse empolgado, não vejo a hora de esperar. Ele agora queria testar o poder dessa liberação de relâmpago. Queria um inimigo. Sasuke acreditava que até mesmo um ninja de nível Kage teria que evitar esse golpe. Se forem atingidos diretamente, ficarão incapacitados ou até mesmo mortos. Ao pensar nisso, Sasuke ficou muito animado. Menos de meio mês após deixar Konoha com Mema-sensei, sua força sofreu mudanças drásticas. Naruto, quando nos encontrarmos, não perderei para você de novo. Sasuke murmurou para si mesmo. E quanto a Ryosuke, a quem ele outrora considerava seu rival? Desde que testemunhou o aterrorizante domínio de liberação de madeira de Ryosuke naquela noite, Sasuke deixou de considerá-lo seu alvo. Pelo menos não por agora. Afinal, a diferença entre eles é muito grande. Então vamos primeiro alcançar o Naruto. Sasuke sentiu que, com sua força atual, devia ter superado Naruto. Pelo menos, Naruto definitivamente não era páreo para ele em condições normais. No dia seguinte, o trio de Mema deixou a Megakure. Após 4 dias, os 3 retornaram. Dessa vez, Sasuke não parecia tão infeliz quanto da última vez. Mema-sensei, quando iremos para uma nova missão? Sasuke mal podia esperar pela próxima missão. Dessa vez, ele usou o estilo relâmpago, Kirin para matar um Jounin de Elite 4 ninjas com força de nível Jounin. Comparado com a missão anterior, sua força havia melhorado muito. Nem preciso dizer que foi graças ao ninjutsu liberação de relâmpago de nível S. Seu poder era realmente muito forte. O problema é que a condição prévia era muito problemática. Sasuke imaginou quando sua reserva de chakra atingiria o nível de Kage. Nesse momento ele poderá aprender a liberação de relâmpago, Kirin sem pré-requisitos com Mema-sensei. Mema disse, vamos conversar sobre isso daqui a alguns dias. Você deve praticar a liberação de água nesses dias. Sua liberação de água está muito ruim. Ao ouvir isso, Sasuke assentiu com uma expressão séria. Comparado com a liberação de fogo e a liberação de relâmpago, sua liberação de água é realmente ruim. Se não fosse pelo uso de 3 ou 4 liberações de água seguidas antes, e pelo inimigo também ter usado liberação de água, não haveria como ele conseguir criar uma nuvem de tempestade grande o suficiente. Portanto, Sasuke também decidiu estudar a transformação da natureza do chakra de liberação de fogo nesses poucos dias. Ele já aprendeu a transformação da natureza com liberação de relâmpagos. Ele também possui algum conhecimento sobre a transformação da natureza pela liberação do fogo. Mas Sasuke não sabe nada sobre a transformação da natureza de liberação de água. Ele ainda precisa estudar bastante. 2 dias depois, no campo de treinamento, Sasuke está praticando o ninjutsu de liberação de água. Nesse instante, Tobi surgiu repentinamente de fora do campo de treinamento. Sasuke! Tobi gritou o nome de Sasuke enquanto corria. Sasuke franziu a testa e parou, olhando para Tobi, que vinha correndo em sua direção. Sasuke perguntou, Tobi, o que houve? Tobi disse, Sasuke, você é o irmão mais novo do Itachi-san, certo? A expressão de Sasuke mudou ligeiramente, e ele o encarou com uma expressão desagradável. Tobi explicou apressadamente, não me entenda mal.
Eu só queria vir avisar que o Itachi-san voltou. O que? Os olhos de Sasuke se arregalaram. Aquele cara, ele voltou? Sasuke cerrou os punhos com força. Ele estava ansioso por esse dia. Finalmente. Itachi, você finalmente voltou. Mesmo que eu não consiga derrotar Itachi agora, pelo menos não estarei tão indefeso quanto antes. E com Mema Sensei por perto não há como Itachi me machucar. Ao pensar na noite em que toda a sua família foi assassinada muitos anos atrás, a raiva e o ódio no coração de Sasuke não puderam ser contidos. Svi, a figura de Sasuke desapareceu instantaneamente. Sasuke, espere por mim. Tobi gritou alto enquanto se aproximava rapidamente. Capítulo 250. Base da Akatsuki. Itachi e Kizami acabavam de retornar de uma missão de observação. Como o trabalho de coleta de bestas com cauda ainda não havia começado, Pen providenciaria para que alguns membros observassem as posições e forças dos Jinchurikis de tempos em tempos. Isso visava garantir que, quando a captura das bestas com cauda começasse oficialmente, pudesse ser concluída de forma rápida e precisa, sem perder tempo procurando suas localizações ou subestimando sua força. Normalmente essas missões levavam 5 ou 6 dias. Mas desta vez Itachi e Kizami ficaram retidos por mais de 10 dias. O atraso ocorreu porque eles receberam instruções de Zetsu no meio do caminho, e Pen lhes atribuiu outra tarefa. Com o trabalho concluído, os dois finalmente retornaram à base para descansar. Desta vez, o período de descanso deles seria de quase meio mês. A maioria dos membros da Akatsuki seguia um padrão semelhante. Eles completavam uma missão e depois descansavam por um período de 10 dias a meio mês. A única exceção era Kakuzu, que estava sempre ocupado. Para Kakuzu, descansar era uma perda de tempo e, mais importante, um desperdício de dinheiro. Os outros, porém, estavam interessados apenas em concluir suas missões e não tinham nenhum apego especial ao trabalho em si. Se descansar fosse uma opção, quem escolheria trabalhar? Itachi-san, eu vou indo, disse Kizami, dirigindo-se ao seu quarto. Ele tinha algo a relatar ao chefe secreto da Akatsuki, Madara. E isso não era algo que os outros devessem saber. Embora Pen já soubesse da aliança secreta de Kizami com Madara, o próprio Kizami ainda acreditava que ela estava sendo mantida em segredo. Apesar de sua aparência assustadora, Kizami é um homem honesto à sua maneira. Bem, vá em frente, respondeu Itachi. Então, ele se virou para caminhar em direção aos seus aposentos. Naquele instante, Itachi, que havia dado apenas alguns passos, congelou no lugar. Seus olhos se arregalaram em choque ao se virar na direção da voz familiar. Em seu campo de visão, uma figura que ele conhecia muito bem corria diretamente em sua direção. Sasuke, como? Mesmo com seu estoicismo habitual, o rosto de Itachi demonstrava um choque visível. Ele jamais imaginou que encontraria seu irmãozinho na base da Akatsuki. Que estranha reviravolta do destino foi essa? Sasuke se juntou à Akatsuki? Chidori. Ao avistar Itachi, Sasuke perdeu o último resquício de autocontrole. Seus olhos arderam em vermelho enquanto o chakra relâmpago fluía para sua mão, produzindo um som estridente como o canto de 1000 pássaros. Clarão. Num instante, sua figura se tornou indistinta, e sua mão envolta em relâmpagos penetrou diretamente no corpo de Itachi. Eu matei. Os olhos de Sasuke se arregalaram em descrença. Mas um segundo depois, um bando de corvos se espalhou em todas as direções. Sasuke franziu a testa e no instante seguinte desapareceu num lampejo. Bum! Itachi reapareceu no mesmo lugar onde Sasuke estava um instante antes. Meu irmãozinho idiota. Parece que você melhorou um pouco com o passar dos anos, disse Itachi friamente, com seu Sharingan carmesim girando. Você não é o único que está ficando mais forte. Eu também estou me esforçando bastante. Sasuke retrucou. Kizami parou no meio do passo e observou a cena com interesse. Então esse é o irmãozinho do Itachi-san? Ele também entrou para a organização? Nesse instante, Tobi chegou ofegante, enquanto corria para o lado de Kizami. E aí, Kizami-san, tudo bem? Tobi cumprimentou alegremente. Kizami olhou para ele com indiferença e não disse nada. Sem se incomodar, Tobi continuou. Uau! Sasuke realmente foi atrás do Itachi-san. Se eu soubesse que isso ia acontecer, não teria contado a ele que o Itachi-san tinha voltado. Kizami ergueu uma sobrancelha e disse, espere. Ele realmente entrou para a organização? Ah? Sim, Sasuke é discípulo do Mema-san. Ele tem andado bastante comigo ultimamente, respondeu Tobi, com um tom estranhamente orgulhoso. Então, ele é discípulo de Mema? Kizami murmurou, franzindo ligeiramente a testa. 3 pessoas, todas do mesmo clã, mas claramente não em termos amigáveis. Não era segredo que Sasuke odiava seu irmão mais velho. Até mesmo um cego poderia sentir suas intenções assassinas em relação a Itachi. Mas por que Mema aceitaria alguém que desprezava seus próprios parentes? Enquanto Kizami ponderava sobre esse mistério, Sasuke e Itachi já haviam começado a trocar golpes. Eles estavam usando uma mistura de ninjutsu e genjutsu. Itachi, no entanto, se conteve. Ele usou apenas seu Sharingan normal em vez de seu Mangekyou Sharingan. Mesmo assim, Sasuke estava tendo dificuldades. Isso enfureceu Sasuke. Apesar de seu treinamento intenso, Itachi ainda o derrotou sem recorrer às suas técnicas mais avançadas. Se Itachi liberasse todo o poder do seu Mangekyou, Sasuke sabia que perderia instantaneamente. Por que esse cara é tão forte? Pensou Sasuke amargamente, encarando o irmão. Enquanto isso, Itachi observava Sasuke com um sentimento de orgulho. Com apenas 12 anos, seu irmão mais novo já havia alcançado o nível de um Jounin de elite. Pai, mãe, vocês veem isso? Sasuke vai me superar um dia. Itachi pensou em silêncio, mas suas mãos não mostraram misericórdia. Do outro lado, Sasuke ficava cada vez mais frustrado a cada instante que passava. Svi. Sasuke correu repentinamente em direção à parte externa da base. Meu irmão idiota, venha me pegar se puder. Enquanto Sasuke se afastava em alta velocidade, ele se virou e provocou. Svi.
Itachi partiu em perseguição sem hesitar. Dessa vez, esses dois irmãos parecem estar falando sério, murmurou Kizami. Ele balançou a cabeça negativamente, mas mesmo assim o seguiu. Afinal, se Itachi precisasse da ajuda dele mais tarde, ele estaria lá. Mas isso é pouco provável. Afinal, esse é o Itachi, fora da base da Akatsuki. Ao ver Itachi se aproximando, Sasuke deu um sorriso de canto. O campo de treinamento. Era ali que Sasuke costumava treinar. Originalmente era um espaço vazio, mas devido ao seu recente foco na liberação de água, várias poças, grandes e pequenas, se formaram. Ao chegar, Sasuke pisou na água e correu para a margem oposta. Itachi seguiu sem hesitar. Liberação de fogo, bala de chamas do dragão de fogo. Ao chegar à margem oposta, Sasuke se virou e lançou um ataque de fogo em direção ao seu irmão que o perseguia. Itachi disse com indiferença, meu irmãozinho idiota. Esse tipo de ninjutsu é inútil contra mim. Ele se esquivou com facilidade e arremessou um grande shuriken. Liberação de fogo, grande bola de fogo. Imperturbável, Sasuke lançou outro ataque de fogo, evaporando instantaneamente uma piscina inteira de água. O Itachi consumido pelas chamas desapareceu, revelando um galho carbonizado. Um segundo Itachi apareceu, aproximando-se de Sasuke. Clang, clang, clang. Suas kunais se chocavam repetidamente, o som de metal contra metal ecoando pelo ar. Sasuke olhou para o céu e percebeu que o momento era perfeito. Ele deu um salto para trás, formando um selo com as mãos. Irmão idiota, deixe-me mostrar os resultados do meu treinamento recente. Liberação de relâmpago, Kirin. Rachadura. Do céu tempestuoso, uma colossal besta de relâmpago tomou forma, um Kirin rugindo feito de relâmpagos. Itachi, incapaz de se esquivar da velocidade estonteante do ataque, foi engolido pela besta que descia. Itachi-san. Kizami, que chegou bem a tempo de presenciar a cena, ficou estupefato. Ele jamais imaginara que Sasuke fosse capaz de usar um estilo de liberação de relâmpago tão poderoso. E aí? O Sasuke está usando o Kirin de novo, disse Tobi, dando uma risadinha. Mas por baixo da máscara, Obito sentia-se inquieto. Algo no nome Kirin sempre o incomodou, embora ele não conseguisse descobrir exatamente o porquê. Afinal, era apenas uma liberação de relâmpago do nível S. Como isso poderia representar alguma ameaça para ele? Kirin? De dentro da base, outra voz murmurou. De pé na entrada, uma figura contemplava a floresta distante onde a besta relâmpago havia atingido. O que Sasuke está fazendo com Kirin? Ao perceber as assinaturas dos chakras na floresta, a figura identificou 4 presenças distintas. 2 pertenciam a Sasuke e Tobi. E os outros 2? Itachi e Kizami. Eles voltaram? Sem hesitar, ele desapareceu de vista. No campo de treinamento na floresta, a intensa tempestade de raios finalmente diminuiu. O coração de Sasuke palpitava de excitação enquanto ele olhava para frente, na esperança de que Kirin tivesse acabado com seu irmão. Mas, quando a fumaça se dissipou, uma estrutura esquelética carmesim emergiu, protegendo Itachi. Susanoo. O rosto de Sasuke escureceu. Ele sabia que não seria tão fácil matar Itachi. Percebendo que não conseguiria escapar do Kirin, Itachi invocou a terceira forma do Susanoo com seu Mangekyou Sharingan para bloquear o golpe devastador. A figura imponente permanecia firme, sua armadura etérea crepitando com resquícios de relâmpagos. Sasuke cerrou os punhos em frustração e inveja. Ele queria despertar o Mangekyou Sharingan. Ele queria empunhar o poder do Susanoo. Mas, ele havia despertado o Sharingan de 3 tomoes recentemente. O Mangekyou ainda estava muito fora de seu alcance. Ótima liberação de relâmpago. Desculpe, não funcionou comigo. Itachi disse friamente, de dentro do abraço protetor do Susanoo. Sasuke retrucou. Uff. E daí? Pelo menos eu te forcei a usar seu Mangekyou. Um dia, quando eu despertar o meu, eu te mato. Um dia. Itachi zombou. Meu irmãozinho idiota. Por que você acha que eu vou te dar a chance de me superar no futuro? Graças ao meu professor, declarou Sasuke com convicção. Seu professor? Itachi franziu a testa. Ele ainda não tinha entendido como Sasuke havia entrado na base da Akatsuki com tanta facilidade. Algo não fazia sentido. Naquele momento, uma voz calma interrompeu. Eu sou o professor dele. Itachi virou a cabeça bruscamente na direção do som. Na orla da floresta, uma figura solitária estava de pé num galho de árvore, olhando para baixo com um olhar frio. Você. A expressão de Itachi escureceu. O homem que ali estava parado não era outro senão Mema. E aí? Algum problema, Itachi? Disse Mema indiferente. Num piscar de olhos, Mema desapareceu. Ele reapareceu bem em frente ao Susanoo de Itachi. Com um soco devastador, ele atingiu o peito do Susanoo. Rachadura. A armadura do Susanoo estilhaçou-se com um golpe, lançando Itachi a centenas de metros de distância antes de finalmente parar no chão. O que você pensa que está fazendo com meu discípulo, Itachi? Mema permaneceu imóvel. Sua expressão era fria enquanto observava Itachi se esforçar para se levantar. Sangue e lágrimas escorriam dos olhos de Itachi. Capítulo 251. Mema Sensei. Sasuke ficou respeitosamente ao lado de Mema. Ele olhou para o miserável Itachi com um lampejo de alegria nos olhos. Se tivesse sido ele a desferir aquele soco, ele se sentiria ainda melhor. Mas o taijutsu do Mema Sensei é tão forte. Ele quase destruiu o Susanoo do Itachi com um único soco. Em termos de capacidade física, ele deve ser o melhor, certo? Foi uma pena que ele próprio não tivesse nenhum talento excepcional em taijutsu e nem conseguisse dominá-lo. Bem, você fez um bom trabalho. Mema acenou com a cabeça para Sasuke com uma expressão indiferente. O fato de Sasuke ter forçado Itachi a usar o Susanoo mostrou o quão forte ele havia se tornado. No mínimo, um Jounin de elite comum jamais seria capaz de levar Itachi a usar seu Mangekyou Sharingan.
caixa. Não muito longe dali, o Suzano ao vermelho rachou, e Itachi se levantou do chão, tossindo. Enxugando o sangue e as lágrimas do rosto, ele disse, Mema, você vai se intrometer nos assuntos entre mim e meu irmão? Mema disse friamente, Itachi, não me importo com a bagunça que seu clã deixou em Konoha. Mas não se esqueça de que meu sobrenome ainda tem peso. E eu não gosto de você e um filho filial que enterrou seu clã com as próprias mãos. Ao ouvir isso, um traço de amargura brilhou nos olhos de Itachi. Ao longo dos anos, ele refletiu sobre muitas coisas. No fundo, ele se arrependia de ter matado seu clã e até mesmo seus próprios pais. Mas já era tarde demais para arrependimentos. Os pecados já haviam sido cometidos, e o sangue em suas mãos não podia ser lavado. Ele estava disposto a suportar tudo, não para obter perdão, mas para garantir que seu irmão permanecesse no caminho certo, para que ele não acabasse como ele. Mas agora, ele assistia impotente enquanto seu irmão mais novo permanecia ao lado de Mema. Para ser sincero, Itachi estava preocupado. Se o irmão dele tivesse seguido alguém como Orochimaru, ele não teria se preocupado muito. Lidar com Orochimaru era fácil. Itachi poderia se livrar de Orochimaru sem o menor esforço. Portanto, não havia motivo para temer que Sasuke fosse influenciado negativamente por ele. Em contraste, Mema era diferente. Ele era incontrolável. Seu poder superava em muito de Itachi. Se ele algum dia decidir levar Sasuke para um caminho sombrio, nem mesmo Itachi será capaz de impedi-lo. Itachi não conseguiu derrotar Mema e não conseguiu contar a Sasuke a verdade sobre o massacre do clã Uchiha. Se ele fizesse isso, Sasuke sem dúvida se tornaria inimigo de Konoha. Essa era a última coisa que Itachi queria. Devo usar o olho de Shizui agora? Itachi hesitou. Ele tinha duas opções. Uma das estratégias era usar o Kotoamatsukami de Shizui para controlar a mente de Mema e garantir que ele jamais representasse uma ameaça para Konoha. Isso resolveria o problema imediato. Mas, se Sasuke descobrisse a verdade sobre o massacre, como isso mudaria o coração de Sasuke? Sem Kotoamatsukami, Itachi simplesmente não conseguiria. E essa técnica tinha um longo tempo de recarga. Ele não sobreviveria tempo suficiente para usá-la novamente. Portanto, ele só podia escolher um caminho. Use-o em Sasuke mais tarde ou use-o em Mema agora. Parado, Itachi ponderou suas opções e decidiu esperar. Além disso, tudo o que ele fez foi pelo bem do irmão. Em vez de controlar Mema à força, era melhor reservar Kotoamatsukami para um momento em que Sasuke realmente se desviasse do caminho certo. Com isso em mente, Itachi abandonou a ideia de usar o Kotoamatsukami por enquanto. Aguentar. Agora não era o momento. Sasuke, espero que você não se arrependa da decisão de hoje. Itachi lançou um olhar frio para seu irmão mais novo, depois se virou e caminhou em direção à base da Akatsuki. Kizami, que havia observado toda a cena, seguiu imediatamente. Ele disse, Itachi-san, você está bem? Itachi respondeu, estou bem. As duas figuras desapareceram gradualmente da vista. Itachi agradeceu a Mema. Mema-sensei, obrigado por estar aqui desta vez. Caso contrário, Itachi certamente não teria me deixado ir. Sasuke lançou um olhar furioso na direção em que Itachi havia desaparecido, e então se virou para Mema. Ele devia verdadeiramente a sua vida a Mema-sensei. Sem a orientação de Mema, ele jamais teria aprendido o estilo relâmpago, Kerin, e ele não teria sido capaz de forçar Itachi a usar seu Mangekyou Sharingan. Sem a aparição de Mema naquele momento crucial, Itachi poderia tê-lo matado para eliminar quaisquer ameaças futuras. Mema disse, treine muito. Um dia, você o superará. Mema deu um tapinha no ombro de Sasuke com uma expressão indecifrável. Ele já sabia a verdade. Itachi jamais mataria Sasuke. Disso ele tinha certeza. Afinal, para um irmão obcecado como Itachi, nada é mais importante do que seu irmão mais novo. Mas Sasuke não sabe dessas coisas, então é normal que ele pense diferente. Mema claramente sentiu a malícia de Itachi em relação a ele naquele momento, mas ela desapareceu em apenas um instante. Mema suspeitava que Itachi pudesse ter desejado usar o Kotoamatsukami de Shizui nele naquele momento. Ele sempre fala sobre o que é melhor para o irmão mais novo, mas quer influenciar suas escolhas, insistindo em fazê-lo seguir o caminho que ele traça. Mema zombou friamente. Pessoas assim, que dizem estou fazendo isso para o seu próprio bem, mas agem contra a sua vontade, são as mais irritantes. Para ser franco, Itachi é arrogante demais. Ele acredita que aquilo em que pensa está certo e aquilo em que todos os outros pensam está errado. Ele tenta impor suas ideias aos outros. E o pior é que ele é tão teimoso que não dá ouvidos aos argumentos de ninguém. Mesmo que você apresente os fatos claramente e explique tudo cuidadosamente, ele rejeitará sua perspectiva e permanecerá convencido de que está certo. Agora, ele provavelmente tem alguns arrependimentos sobre o massacre. Mas ele não está arrependido porque percebe que seu raciocínio estava errado. No fundo, Itachi continua o mesmo. Ele ainda é leal a Konoha. Ele se considera um herói que salvou tanto seu clã quanto a aldeia. Ele pensa que é um herói sem nome, que silenciosamente carrega o fardo adiante. Ele fica profundamente comovido até mesmo com o próprio sacrifício. Ele sente que recebeu muito e perdeu muito. Tique. Absurdo. Konoha. Em algum lugar no campo de treinamento número 1, Ryozuki estava envolto em raios. Ele carregava uma bola de ferro pesando centenas de toneladas em ambas as mãos e corria em volta do campo. 2 horas depois, ele parou e colocou a bola de ferro no chão. Havia um buraco exatamente onde ele ia colocá-la. O solo havia cedido devido ao uso repetido. Bum! A bola de ferro caiu com um baque surdo. Então, Ryozuki pulou no rio próximo para lavar o suor e a sujeira do corpo. Ultimamente, ele estava completamente focado no treinamento físico. Ele até delegou a tarefa de liderar a equipe 10 ao seu clone de madeira. Após meio mês, sob o estímulo do modo de liberação de chakra relâmpago, sua força física melhorou significativamente.
Os resultados foram ainda mais impressionantes do que o progresso que ele havia feito nos últimos 6 meses. O modo de liberação de chakra relâmpago é realmente útil, mas será ainda melhor se o modificar em uma técnica puramente para treinamento do corpo. Ryozuki havia designado essa tarefa aos seus clones das sombras. Aprimorar e criar novas técnicas era tarefa de seus clones. Graças à ajuda deles, Ryozuki pôde se concentrar inteiramente no treinamento físico sem se distrair. Splash. Ele emergiu do rio. Assim que ele pisou na areia, Hanabi se aproximou com uma toalha na mão. Ela o ajudou a enxugar as gotas de água dos braços. Cunhado, deixe-me limpar isso para você. Com uma expressão séria em seu rostinho, Hanabi segurava uma toalha com as 2 mãos, enxugando cuidadosamente o corpo dele. Mas como ela não conseguia alcançar os lugares mais altos, Ryozuki se agachou para cooperar. Tudo bem. Após algum tempo, Hanabi terminou e largou a toalha com um sorriso satisfeito. Cunhado, você está com fome? Ryozuki perguntou. O que você está com fome? Ryozuki sorriu ao olhar para a garotinha. Durante as últimas 2 semanas, Hanabi esteve constantemente rondando-o. Ela aparecia quase todos os dias para vê-lo treinar. No início, ela estava um pouco tímida, mas assim que percebeu que Ryozuki não se importava com a presença dela, ficou completamente à vontade. Agora, ela frequentemente se agarrava a ele e pedia ajuda com seu treinamento. Ela até o obrigava a acompanhá-la nas refeições, ou mesmo o arrastava para fazer compras. Ainda assim, Hanabi foi inteligente o suficiente para saber a hora de parar. Sempre que Ryozuki estava ocupado, ela se sentava silenciosamente por perto e observava sem interrompê-lo. Só quando ele terminava o treino é que ela corria até ele. E honestamente, Ryozuki não podia fazer muita coisa em relação a essa cunhada grudenta. Além disso, Hanabi era fofa, educada e, afinal, era a irmãzinha da Hinata. Então, Ryozuki não se importava com a companhia daquela garotinha carinhosa. E quem resistiria a uma cunhada que diz, meu cunhado é incrível, depois de cada treino? De qualquer forma, Ryozuki gostava mesmo da Hanabi. Ryozuki disse, vamos comer. Ryozuki vestiu o casaco e pegou a Hanabi no colo. Ele a deixou sentar em seus ombros enquanto saíam do campo de treinamento. Cunhado, o que vamos comer hoje? Hanabi perguntou alegremente, balançando seus pezinhos. Ryozuki respondeu, que tal um fundi? Hanabi exclamou, animada, eba, quero fundi. Hanabi bateu palmas alegremente. Meio mês depois. Falhei novamente. Ryozuki suspirou impotente ao olhar para a interface de síntese. Ele acabará de gastar todos os pontos de experiência acumulados nas últimas 2 semanas numa tentativa de sintetizar uma entrada de talento de nível divino. Mas apesar de ter gasto todos os meus pontos de experiência, o resultado continuou o mesmo. Falha. Sem exceção, todas as tentativas falharam. É extremamente difícil encontrar talentos de nível divino. Ryozuki suspirou. A dificuldade ia muito além de sintetizar as entradas de talento de nível ouro. A diferença era como da terra para o céu. Claro, também era possível que ele simplesmente tivesse tido sorte da última vez. Afinal, ele só havia sintetizado uma entrada de talento de nível ouro uma vez. Não era exatamente um indicador confiável de taxa de sucesso. Mas a verdade é que criar uma entrada de talento de nível divino era incrivelmente difícil. Segundo seus cálculos, Ryozuki já havia gasto mais de 10.000 pontos de experiência. Isso foi suficiente para transformar um talento roxo em um talento ouro. Ele havia tentado 100 vezes e falhado todas as vezes. Na verdade, ele havia conseguido algumas entradas de talento de nível ouro com atributos decentes ao longo do caminho. Mas Ryozuki não se contentou apenas com o ouro. Ele queria uma entrada com talento de nível divino. Afinal, uma entrada de nível divino provavelmente desencadearia outra atualização do sistema, desbloqueando novas funções e aprimorando as antigas. Minha única opção é esperar até que esses talentos de ouro sejam aprimorados naturalmente depois de 1 ano, pensou Ryozuki. No momento em que se sentia frustrado e se perguntava como ganhar mais pontos de experiência, uma sensação repentina e arrepiante passou por seus olhos. Seu Mangekyou Sharingan Eterno foi ativado automaticamente. Os padrões do Mangekyou começaram a girar rapidamente, como se estivessem prestes a se fundir. Isso é, está evoluindo? O coração de Ryozuki disparou de emoção. Ele rapidamente pegou um espelho e olhou nos próprios olhos. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!